Olá, nós somos o grupo 5 do trabalho de mecânica e nós ficamos responsáveis pela seção 10.7 do Moisés. Eu sou Gabriel Fernando. E eu sou o Romário. Nós vamos falar sobre princípios matemáticos da filosofia natural, ou como está aqui em latim, né? Eu não vou tentar pronunciar porque eu falo latim. E nós vamos falar um pouco primeiro sobre o contexto, né? Sobre qual a obra foi publicada e um pouco sobre seu autor. Bem, ela foi escrita por Isaac Newton, uma figura histórica que praticamente dispensa apresentações, né? Um dos responsáveis pelo cálculo infinitesimal. Ele criou o cálculo integral, formulou a lei da gravitação universal e outras coisas que a gente vai cobrir durante a apresentação. Bem, em 1672, Newton entra para a Royal Society, que era uma instituição na época era recém-fundada, né, e tinha como objetivo divulgar e avançar a ciência. E apesar de, na época, ser recém-fundada, hoje ela é a instituição de publicação científica mais antiga do mundo. Newton havia sido eleito devido aos seus trabalhos sobre óptica e em 1672 ele publica seu primeiro artigo, né, na instituição, que é um trabalho sobre a decomposição espectral da luz, onde ele observa que a luz branca é a soma de luzes de outras cores. Algo que já havia sido observado, mas que atribuía essas cores a impurezas de um prisma. Porém, Newton prova que mesmo num prisma sem impurezas, não tem como, né? Mas com um número mínimo possível de impurezas, essa decomposição em diferentes cores ainda acontecia. Esse seu artigo, né, foi alvo de duras críticas de um outro cientista muito famoso, Robert Hooke, que na época ele já era um cientista renomado, pois ele já havia elaborado a sua lei da elasticidade, ou como ficou conhecida, né, a lei de Hooke, e também já tinha publicado seu livro Micrografia, onde ele tratava de aspectos da biologia. Coisa interessante também, né, que ele foi uma das primeiras pessoas a observar uma célula por um microscópio, onde ele mesmo cunhou o termo de célula, né? E que devido a esses avanços, né, tanto na física, biologia e outras ciências, ele é apelidado hoje pelos cientistas como Leonardo da Vinci de Londres, né? Newton se revoltou tanto com as duras críticas de Hooke sobre seus trabalhos que ele chegou até mesmo a ameaçar nunca mais publicar nenhum outro artigo científico. E assim ele ficou em relativo anonimato, né, até 1687. Nesse meio termo, um outro cientista, Edmund Halley, junto a Hooke e um outro astrônomo, estavam discutindo qual seria a trajetória percorrida por um corpo que estava sob a ação de uma força que decaía proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Hooke afirmava que isso seria uma elipse, conforme Kepler já havia demonstrado na sua primeira lei. Demonstrado não, né? Observado na sua primeira lei de gravitação. Porém, Halley pergunta o porquê disso e o outro astrônomo que estava na mesa com eles decide fazer uma aposta, onde ele daria a Hooke cerca de 40 shillings, né, que era uma moeda da época, se ele conseguisse provar matematicamente que essa trajetória realmente seria uma elipse. Hooke não consegue prover as provas, né, e Halley, certo dia, decide indagar Newton sobre qual seria essa trajetória. Newton responde que seria uma elipse e Halley fica surpreso e pergunta como Newton saberia disso. Newton então explica que ele já havia demonstrado isso cerca de 10 anos antes em um trabalho. Newton diz então que se Halley o desse tempo suficiente, ele conseguiria reconstruir as provas e apresentá-las. Então, assim, ele o fez e Halley, depois de muito trabalho, convence Newton a publicá-las em forma de artigo. Então, em 1687, Newton publica o primeiro volume de Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O primeiro volume, que é intitulado de O Movimento dos Corpos, onde ele elabora as leis da dinâmica, né? Primeira, segunda e terceira lei de Newton, e também aborda questões sobre as leis de Kepler. E no segundo volume, ele trata dos movimentos dos corpos semi-resistivos, né? Onde ele chega à conclusão de que conforme maior a velocidade de um corpo em um meio resistivo, maior seria a força de arrasto, né? Ele também discute a influência disso no movimento do pêndulo. Então, no terceiro volume, intitulado Sistema do Mundo, em 1726, Newton publica cálculos explicando a órbita dos cometas, a forma da Terra, explicando a precessão dos equinócios, a influência dos corpos nas marés,
e a órbita de satélites artificiais da Terra. E é sobre esses últimos tópicos que a gente vai aprofundar, que nós vamos nos aprofundar na nossa apresentação. Cometas. Quando a maioria das pessoas falam em cometas, né, tudo que vem na nossa mente praticamente é o cometa Halley. E aqui a gente tem uma foto dele, né, na última passagem visível da Terra, em 1986. Cometa é praticamente um pedaço de rocha, né, que pode ser proveniente do resto, né, de formação de um planeta, que em sua superfície ele tem materiais considerados voláteis, ou seja, eles possuem um ponto de ebulição relativamente baixo, em que conforme se aproximam do Sol, eles evaporam, liberando o que a gente chama de que chamam de cauda, né, do cometa. Até então, né, até o século XVII, o avistamento de cometas era algo que já vinha sendo descrito, né, em outros séculos, até mesmo em alguns séculos antes de Cristo, porém não se atribuía esses cometas a um mesmo objeto, né? Acreditava-se que eram objetos diferentes que de tempos em tempos passavam pela Terra. Porém, isso muda em 1705, quando Edmund Halley foi a primeira pessoa a propor que esses objetos, na verdade, possuíam órbitas periódicas e que passariam pela Terra, que o mesmo objeto passaria pela Terra mais de uma vez. E assim ele prevê, né, que em 1758 seria o próximo avistamento do cometa Halley, e previsão essa sua que se conclui. Infelizmente, né, 16 anos depois da sua morte, mas se conclui. E em memória dele, o cometa é nomeado de cometa Halley. E é justamente desse cometa que Newton decide calcular a órbita. Então, em um movimento circular, a gente sabe que tem a força centrípeta, que possui aceleração direcionada ao raio da curva. Newton percebe que a força que atua nesse corpo em órbita é a força gravitacional. Então, a força gravitacional aqui estaria exercendo o papel da força centrípeta. Então, se a gente iguala força gravitacional a força centrípeta, a gente tem constante gravitacional vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor, dividido pelo quadrado da distância, que é igual a massa do corpo menor vezes a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. E fazendo as devidas manipulações, né, a gente consegue chegar até a terceira lei de Kepler, de que o quadrado do período sobre o cubo do raio médio de uma órbita é igual a uma constante. E Newton acha essa constante, que é igual a 4π quadrado sobre constante gravitacional vezes a massa do corpo maior. Até então, né, sabia que a órbita dos corpos seria uma elipse, porém não havia prova matemática para isso ainda. E foi assim que Newton conseguiu provar que a órbita de um cometa seria elíptica. Agora, né, a gente vai mostrar um simulador para a gente ter uma perspectiva melhor de como a órbita do cometa Halley funciona. Então a gente tem aqui o simulador, né, o nome dele é Space Engine, para quem quiser pesquisar depois. E aqui é possível a gente ver a órbita do cometa Halley. A gente pode ver, se a gente considerar, né, o plano aqui do sistema solar, a órbita do cometa Halley vai possuir uma inclinação em relação a esse nosso plano. Então, se a gente aumentar aqui a escala de tempo, a gente consegue ver o cometa Halley orbitando o Sol. Aqui eu vou aumentar a exposição, né, para a gente poder ver o cometa melhor, conforme a gente for se aproximando. E desligar aqui, porque senão a gente não consegue enxergar nada, conforme a gente for se aproximando do Sol. Então aqui a gente pode ver algumas informações úteis, né, sobre o cometa. Por exemplo, ele possui um raio médio de 17,8. Cadê? Sem mais, deixa eu ver aqui. 17,8, né, unidades astronômicas, em que Newton já havia calculado, né? Que isso dá aproximadamente, se não me engano, 2,5 bilhões de quilômetros. Então, aqui, conforme a gente vai aumentando a velocidade, a gente pode ver primeiro que a temperatura dele aqui vai aumentando, conforme ele vai se aproximando do Sol. E se a gente se aproximar dele, a gente pode ver que ele vai começar a formar uma atmosfera, que estima-se que ela pode ter
cerca de 10 mil quilômetros de diâmetro. Normalmente aumentando aqui o tempo, né? A gente consegue ver que ele está se movendo em direção ao Sol, sua velocidade está aumentando. E a gente agora consegue ver a cauda desse cometa, que aqui nessa parte cinza, né, seria a poeira que está saindo da superfície dele, e na parte azul seria os gases aquecidos na sua superfície que estão sendo evaporados. Está se aproximando do seu afélio, né, aqui, e a gente vê que essa evaporação aumenta bastante, depois ela vai diminuindo de novo. E a gente consegue ver também que a órbita do cometa Halley, né, passa entre a órbita aqui do terceiro planeta em relação ao Sol e do segundo, né, que o terceiro é a Terra e o segundo é Vênus. Então, é isso, uma demonstração mais didática da órbita do cometa Halley. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre mais um resultado que foi obtido por Newton, que foi sobre de que forma, sobre o formato da Terra. Ele estudou muito sobre isso aí. No livro Princípio tem alguns cálculos que ele fez, os cálculos que ele fez para, de fato, mostrar qual seria o formato da Terra. E essa questão de como é a Terra já é uma questão que vem sendo discutida desde os tempos antigos, né, pelos gregos, que diziam que o que dominava eram as formas perfeitas, né, a Terra era uma esfera perfeita que ficava ali parada, não tinha nenhum movimento de rotação, né? E já na época de Newton, tudo isso já tinha sido feito, tinha sido observado tanto por Tycho Brahe, por Nicolau Copérnico, por Galileu. Então essas ideias já eram para o pessoal ali da época de Newton como verdade. Então, o que de fato importava ali era o que causava esse movimento de rotação e quais eram as consequências que esse movimento gerava no planeta. E Newton, no livro Princípio, ele mostra que a Terra deveria ser achatada devido a essa rotação da Terra, deveria ser achatada nos polos e alongada no Equador. E ele demonstra ali com alguns cálculos e chega no resultado de 26 quilômetros, como sendo a diferença do raio polar para o raio equatorial. Ou seja, o raio equatorial era 26 quilômetros maior que o raio polar, certo? E ele foi muito criticado na sua época por causa dessas ideias, principalmente por esses caras aqui, os cartesianos, que eram seguidores da mecânica cartesiana de René Descartes. E eles julgavam muito Newton porque eles não acreditavam na ação da lei da gravitação universal, da ação da força gravitacional sobre os planetas. E quando Newton chega com essa ideia de que a Terra deveria ser dessa forma, ele foi criticado por eles, porque eles acreditavam que era o contrário, que a Terra deveria ser alongada nos polos e achatada no Equador, enquanto que Newton dizia que era achatada nos polos e alongada no Equador. Então, e como ainda não tinha nenhuma prova sobre de que forma de fato era a Terra, eles tinham na cabeça de que não era totalmente esférica, isso já era conhecido, né? O heliocentrismo já estava no auge, né? Então, em 1732, após quase uma década da morte de Newton, que a gente vai ter uma prova de como a Terra, qual seria o formato da Terra, de qual das duas ideias estavam corretas, a de Newton ou a dos cartesianos, né? Tivemos duas expedições realizadas para observar, para tentar ver de que forma de fato para medir. Foi uma expedição realizada com o objetivo de medir o comprimento do meridiano relativo a 1 grau. A gente sabe que se a gente anda por 60 minutos sobre a superfície terrestre, a gente anda exatamente 1 grau com relação ao centro. Então, eles já tinham essas ideias, né? Você pega lá, faz essa relação aqui e você vai encontrar o raio. E você encontra o raio. Então, aqui. Aí você encontra o raio. Então, a primeira expedição teve como resultado, feita por Pierre-Louis de Montréal-Malpermus,
na Polônia, próximo ao Polo, e essa outra expedição aqui, por lá com Damini, na América do Sul, você percebe que ambas, essa é próxima ao Polo e essa ao Equador. Aí ele mediria o raio equatorial aqui o raio polar. E os resultados dessas expedições foram esses, de que a primeira encontrou 1 quilômetro a mais do resultado obtido por Newton. Ou seja, Newton obteve uma diferença de 26 quilômetros. Essa expedição encontrou 27 quilômetros. Então, ela já comprova a teoria a ideia de que Newton dizia, né, de que a Terra era achatada nos polos. E essa outra aqui, eles encontraram 7 quilômetros a mais do resultado obtido por Newton. Então, era 33 quilômetros menor o raio polar do que o equatorial. Né? Hoje a gente sabe que o raio equatorial é isso aqui, e o raio polar é isso aqui. E a diferença hoje encontrada é de 21 quilômetros. Então, com essas duas experiências, Newton ganhou muita credibilidade. Porque isso provava que uma ideia teórica de Newton estava de fato correta. E isso foi também, né, foi também muito importante para as duas outras leis. E olha só, né, uma coisa interessante de que Newton, na teoria, ele chegou no resultado muito mais próximo do que os outros dois na experiência, né? Muito interessante isso. E outra coisa também que Newton calculou, que está em seu livro Principia, é sobre a gravidade aparente. Sobre as variações gravitacionais que vai ocorrer na superfície da Terra, devido a esse movimento de rotação. A gente sabe que esse achatamento que ocorre na Terra é devido ao movimento de rotação. E é devido também a forças centrífugas que vai gerar isso. E a variação de aceleração também vai ser devido a essas forças, né? Que a gente vai ver mais para frente, sobre como são essas forças nos próximos seminários. E então a variação de aceleração que iria ocorrer ali, principalmente no Equador, vai ser devido vai ocorrer essas variações de acelerações e vai ser bem mínima, né? Porque a gente viu lá que o raio é bem pequeno, a variação de raio do equatorial para o polar, né? A Terra, de fato, é quase uma esfera. Não é uma esfera perfeita, como diziam, mas é, de fato, quase uma esfera. Muito mais esfericamente do que bolas de futebol que se encontra por aí. Né? Você percebe que a Terra ela é bem, né? Tem uma forma de fato esférica. Então, vai ter essas variações de aceleração no Equador. Eu decidi fazer alguns cálculos aqui, né? Imagina que aqui seja o eixo da Terra, que seja que tenhamos aqui, tá em negócio, que tenhamos aqui uma velocidade angular e aqui a gente tem aqui a linha do Equador, ok? Então, vamos imaginar esse corpo aqui de massa m sobre a superfície da Terra, certo? A gente jogando a segunda lei de Newton para analisar as forças que agem sobre esse corpo, a gente conta essa força gravitacional com relação ao raio da Terra e essa força aparente, que é exatamente o peso aparente, né? Lá da dinâmica que a gente viu, né? Se eu estou no elevador e o elevador é acelerado para cima, ou se o acelerador ele se arrebenta e cai, a gente percebe tipo que a gente flutua ou uma força nos puxa para baixo. Isso é relativo à gravidade aparente, ao peso aparente, né? Então, aqui, quando a Terra está em rotação, a gente vai ter essa força gravitacional para cá e esse peso aparente para cá, né? Que é uma transformação da normal. Aí, fazendo essa relação da segunda lei de Newton, a gente percebe que a força resultante é uma força centrípeta que aponta para o centro. Então, a gente fica que a força gravitacional G, massa da Terra, massinha do corpo, pelo raio da Terra ao quadrado, menos o peso aparente, que é a massa do corpo, e a gravidade aparente, será igual à massa do corpo vezes a aceleração centrípeta, né? Essa aceleração aqui é uma aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é ômega quadrado vezes o raio da Terra. Então, a gente fica com essa expressão aqui. E a gravidade aparente será essa aqui, ó. Substituindo os termos, né? A gente corta aqui as massas, que são comuns em ambas as igualdades.
Então, cortando as massas, ficamos com essa expressão, que é exatamente a gravidade na Terra, G, aceleração do campo gravitacional aí. E aqui o ômega a gente troca, né? Sabendo que o ômega é 2π sobre o período, então ômega ao quadrado, 4π quadrado sobre o período ao quadrado, vezes o raio da Terra, ficamos com essa expressão. E aqui a gente tem em função do período de rotação da Terra e o raio da Terra. Então, se a gente joga aqui 24 horas ao quadrado, transformando para segundo, multiplicando pelo raio ali do Equador, raio equatorial, ou o próprio raio médio da Terra, já que a diferença é bem pequena, a gente encontra ali uma variação de gravidade, uma pequeníssima variação de gravidade, né? Bem pequena mesmo, mas há essa variação, né? Gravidade aparente. E é isso aí. Outro resultado obtido por Newton, né, foi o que causa a precessão dos equinócios da Terra. Bem, a gente sabe que a Terra tem 3 tipos de movimento, porém a gente só fala mais de 2 deles. Aqui a gente tem um movimento de rotação, né, que é um movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, um movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol, e um movimento de precessão, que a gente vai explicar daqui a pouco, que é causado pelo movimento de rotação em torno do próprio eixo, mas as forças gravitacionais da Lua e do Sol exercidas sobre a Terra. Então aqui, né, nessa imagem, a gente pode ver, a gente tem um plano eclíptico, e nesse plano, a nossa normal, ela se encontra numa diferença de 23,5 graus do eixo de rotação da Terra. Isso vai gerar o que a gente chama de precessão dos equinócios, que já era um fenômeno que já havia sido reconhecido pelos gregos, né, que em 130 anos antes de Cristo, o astrônomo Hiparco ele tinha constatado que a posição das estrelas em que ele estava observando eram diferentes das anotações dos seus antepassados, né? E ele chegou à conclusão de que a cada ano havia uma variação nesse ângulo em que ele enxergava. Newton então consegue, né, explicar isso por meio das forças gravitacionais da Lua e do Sol, onde a Lua, né, como ela está muito mais próxima da Terra, ela vai ter uma força gravitacional maior, e pelo fato da Terra, né, como já foi dito, ela ser mais achatada nos polos, ser 40 quilômetros maior, né, no eixo equatorial, isso vai favorecer a atuação dessas forças ao causar um torque, né? Então, a força gravitacional da Lua vai agir de um lado, a força gravitacional do Sol vai agir de outro, e isso vai conceder um movimento de rotação da Terra em torno desse eixo aqui, né, 90 graus ao plano elíptico. Então, o eixo de rotação da Terra mais o eixo de rotação da elipse, quando a gente começa a girar, voltando aqui, né, no giroscópio, a gente consegue ver que o eixo de rotação da Terra vai descrever uma cônica. Porém, essa cônica ela só é descrita, né, ela tem um período de 26 mil anos, cerca de um pouco mais de 1 grau por século. E um fenômeno interessante que isso vai causar é que, como a gente pode ver aqui, está um polo norte geográfico e aqui o eixo de rotação da Terra. Aqui a gente tem Polaris, né, que é a nossa estrela polar atualmente, que, ou seja, ela é uma estrela que é usada como meio de navegação, né, por ela estar muito próximo do eixo da rotação da Terra, ela é praticamente um referencial inicial. Porque, conforme a Terra gira, as outras estrelas vão ser afetadas pelo movimento de rotação da Terra. Porém, por ela estar próximo do eixo de rotação, a movimentação dela vai ser muito menos aparente. Então, conforme a Terra vai descrevendo essa cônica, a gente vê que a estrela polar vai mudando. Então, a gente tem que ir às próximas estrelas polares nesse movimento de cônica que a Terra vai realizar. É isso. Então, pessoal, sobre a teoria de marés, sobre as marés, Newton também, ele foi o primeiro cara a explicar a causa das marés. Já era conhecido da época, mesmo antes de Newton, que ocorriam 2 marés altas por dia e 2 marés baixas por dia, né? Já era conhecido que
se ocorre uma maré aqui nesse ponto, diametralmente ao ponto oposto, ocorria o efeito também da maré, como por exemplo aqui, ó, nessa imagem que está aqui. E também, né, sobre as fases da Lua, de que na lua cheia e na Lua nova, esses efeitos se dobravam, e na Lua crescente e na Lua minguante quase não ocorria esse efeito das marés, né? Então já era conhecido. O que Newton fez ali já era conhecido empiricamente. O que Newton fez foi dar uma demonstração matemática para cada um desses efeitos através da lei da gravitação universal. Aqui temos aqui a imagem do planeta e temos aqui rodeado de água para efeitos de cálculo. Temos aqui a Lua, uma força que a Lua exerce sobre essa parcela de água, sobre a Terra, sobre o centro, sobre essa outra parcela aqui da Terra, no ponto 3 e sobre o ponto 4. Você percebe que no ponto 4, devido à pequena distância, a água vai ser puxada para cá, porque a força F1 vai ser maior que F2. E essa força F2 aqui, você percebe que ela está mais distante. Então, a Lua não vai fazer tanta... Não vai... Né, a força não vai ser maior aqui. E à medida que vai se afastando, ela diminui essa atração. Até que aqui ela é quase desprezível. E, portanto, essa parcela de água é puxada para fora. Né? Então, esse é o efeito da maré. Né? É claro que se a gente for analisar o planeta Terra, ele não é totalmente composto por água assim, né? Vai ter a parte da Terra, né? Então, as parcelas de água mais próximas da Terra não vai sofrer essa atração gravitacional dessa forma. A gente diz que é muito mais próximo assim dos oceanos, né? Onde tem maior profundidade, onde tem essa parcela de água assim mais amostra. De fato, esse efeito ocorre. E esse efeito também é proporcionado pelas forças de maré, né? Que são forças devido à atração gravitacional da Lua. Né? Eu vou mostrar aqui agora a imagem. Aqui, ó, você tem aqui os vetores que saem da Lua. E aqui, cada pontinho desse, temos uma força de maré, né? Ou seja, intensidades diferentes, direções diferentes, vão ser forças que vão variar. Aqui a gente tem uma imagem aqui. Você percebe que da lua cheia aqui, na lua nova, que vai ser bem aqui, o efeito é maior. Na lua crescente nem tem muito efeito. Na lua cheia o efeito também é maior. Na lua minguante aqui, tá vendo? Então temos essa representação aqui, que fica mais claro. Agora eu vou mostrar para vocês uma demonstração sobre como seria essa força de maré. Então, vamos lá. Deixa eu apagar esse treco aqui. Só dar um... Vamos lá. Então, vamos imaginar... A gente vai adotar aqui conceitos que são vistos no capítulo 3, no capítulo 13 do Moisés. Então, vocês podem dar uma olhadinha depois. Temos aqui a Lua, ml, massa da Lua. Está sobre esse referencial S. Temos aqui a Terra, eu coloquei grande assim, tá? Mas considere como um ponto, né? Só para efeitos de cálculo. Temos aqui a Terra, temos ela sobre esse referencial S', e eu não vou adotar a base canônica aqui de versores, eu vou definir esse vetor posição que sai da Lua e vai até esse corpinho de massa M, que está na direção do versor unitário R1. E esse vetor R2, que sai da Lua e vai até o centro da Terra, na direção desse versor unitário R2. Eu vou dizer que a Lua está sobre um referencial inicial e a Terra sobre um referencial acelerado. Se você for analisar pela lei da gravitação universal, a Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua. Então, a Terra vai ter uma aceleração devido à força de atração que a Lua exerce sobre a Terra. Então, esse referencial que a gente vai dar aqui, a Terra vai ser um referencial acelerado. Certo? E aí, a gente pode escrever a equação do movimento para esse corpinho aqui sobre a superfície do planeta de massa m através da segunda lei de Newton para referencial não inercial. É essa equação aqui. Não vou demonstrar
porque eu acredito que isso vai ser visto nos próximos seminários. Então, basicamente assim, a massinha do corpo, a aceleração vista no referencial não inicial, as forças resultantes newtonianas que agem sobre o corpo e essa força de inércia. Essa aceleração A aqui é exatamente a aceleração devido à força gravitacional da Lua, que age sobre a Terra nessa direção. Certo? Então, essa vai ser essa aceleração ali. Essa força de inércia não é uma força newtoniana, certo? Por isso que a gente não incrementa ela aqui dentro da força resultante. Então, vamos ter isso aqui. Então, primeiro, calculando todas as forças resultantes que agem sobre o corpo. A gente tem a força peso, que age sobre o corpinho, mg, massa do corpo, g. Vamos ter a ação da força gravitacional da Lua sobre esse corpinho, que está nessa direção aqui. Você percebe que é na direção oposta do versor, portanto, vai ter sentido negativo. Constante, massa da Lua, massinha do corpo, dividido pelo módulo do vetor R1 ao quadrado, na direção do versor R1. Então, tá correto, né? E vamos ter mais um incremento de força não gravitacional. O corpo pode estar de várias formas sobre essa superfície, sobre a ação também de uma força elástica, sobre o oceano, né? Sobre a ação de uma força de empuxo. Então, a gente considera essa força aqui de natureza não gravitacional, somando aqui. Então, temos todas as forças newtonianas, toda a resultante das forças newtonianas aqui, correto? Agora, a gente precisa dessa aceleração, que é a aceleração devido à ação da força gravitacional da Lua sobre a Terra. Se é devido à ação da força gravitacional da Lua, então eu pego a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, que vai estar na direção oposta ao versor R2, portanto, sentido negativo, na direção de R2. Então, G constante, massa da Lua, massa da Terra e o módulo do vetor R2 ao quadrado. Isso vai ser igual a massa da Terra vezes a aceleração. Cancelo massa com massa e chego que a aceleração é essa aqui. Na direção oposta de R2. Claro, né? E agora que a gente tem essa aceleração, temos a força resultante, podemos colocar na segunda lei de Newton para referenciais não inerciais, que é essa equação toda aqui, ó. Né? Coloquei aqui a força resultante e coloquei aqui a aceleração. Você percebe que a aceleração é negativa, mas ela tem uma massa multiplicando aqui e um sinal negativo. Então, fica positivo quando a gente passa aqui. E aí, a gente já pode perceber uma coisa interessante aqui. Aqui a gente tem o peso, e aqui a gente tem uma força de natureza não gravitacional. E o que seria o somatório dessas duas forças aqui? Será exatamente essa força de maré que a gente quer encontrar. Então, somando essas duas, a gente encontra a força de maré. Então, eu posso colocar em evidência o menos G menos G ml' por R1 ao quadrado. Eu posso colocar em evidência, na verdade, menos G, a massa da Lua, a massinha do corpo, em evidência. Vou ficar com isso aqui, versor R1 sobre o módulo do vetor R1 ao quadrado, menos o versor R2 sobre o módulo do vetor R2 ao quadrado. Né? Então, tá aqui, essa é a força de maré. E, de fato, ela funciona porque você percebe o seguinte. Se eu for lá no meu esqueminha e desenhar e colocar dois pontos aqui, um aqui e outro ponto aqui diametralmente oposto, chamando de B esse ponto e de A esse ponto aqui. Você percebe o seguinte, que quando o corpinho de massa M estiver sobre esse ponto A, o vetor R1, posição com relação à Lua, vai estar sobre o vetor R2. Mas qual dos dois módulos é maior, o R1 ou o R2? A gente percebe que, de fato, o R1 é menor que o R2. Ora, se o módulo de R1 é menor que o módulo de R2, então isso aqui será maior. Esse quociente será maior que esse. Se esse aqui é maior que esse aqui, então aqui dentro fica positivo. Com o sinal negativo aqui fora, temos que a força de maré aponta no sentido negativo. Ou seja, a força de maré está nesse sentido aqui, no sentido da Lua. E agora, se a gente pega outro ponto diametralmente oposto, o ponto que a massa foi parar aqui, como fica a força de maré? O vetor posição vai até aqui nesse ponto B,
E olha só, você percebe agora que o módulo do vetor posição, ele é maior que o módulo do vetor R2. Ah, então se R1 agora é maior que R2, isso aqui será menor que isso aqui. Então aqui dentro eu fico com um sinal negativo, com o positivo aqui fora eu fico, com o negativo aqui fora eu fico positivo. Então a força de maré aqui vai estar apontando para lá. E de fato isso prova, né? Se eu tenho a Terra e tenho o mar aqui, o oceano, e tem aqui a Lua, a gente provou lá, olha lá, tá vendo? É exatamente o que eu estou querendo falar. Né? A água vai ser puxada para cá e essa para lá. Então eu demonstrei aqui essa força de maré. E agora a gente pode falar um pouco sobre satélites. A gente tem que Newton também trabalhou sobre satélites. Ou melhor, ele percebeu que é possível a gente criar nossos próprios satélites. Além do satélite natural que é a Lua, é possível da gente colocar objetos em órbitas em torno da Terra. Ele percebeu isso aqui através desse esquema que está lá no livro Princípio, no volume 3. Que, olha lá, à medida que ele lança objetos com certa velocidade, esse objeto vai caindo na superfície da Terra, né? Então, quanto maior for a velocidade, mais longe esse objeto cai, né? Porque a Terra é redonda, né? A Terra não é plana. Se você jogar, ele não vai cair lá na frente. Vai caindo assim, ó, né? A atração da força gravitacional. Então, quando você joga com a velocidade aqui dada, você percebe que ele cai e não cai mais. Fica em órbita em torno da Terra. E, de fato, né, é o que a gente hoje faz para lançar satélites, lançar foguetes. A gente usa essa ideia de Newton aí que ele colocou. Temos aqui o primeiro satélite artificial, que foi o satélite Sputnik, lá da Guerra Fria. Está a uma altura de 550 com relação à superfície da Terra, 1957. E temos outro satélite geoestacionário, o Syncom II, que eu não sei qual é a altitude dele, mas na verdade 42 mil quilômetros, né? Já que ele é um satélite geoestacionário. Então, a gente vai ver mais daqui a pouquinho por que é 42 mil quilômetros. E esse satélite, e aqui a gente tem também a Estação Internacional, Estação Espacial Internacional, que está aí sobre nós, a 420 quilômetros com relação à superfície. Passa mais ou menos uns 9 quilômetros por segundo, eu acho. Eu acho que não sei. Eu não sei qual é a velocidade orbital dela, da estação. Mas é isso aqui, ó. Aí a gente tem aqui uma relação interessante sobre a terceira lei de Kepler, né? Newton conseguiu mostrar que os períodos que a gente pode encontrar de cada satélite e também o raio que eles estão, né? A distância que eles estão do centro da Terra. Aqui, fazendo essa relação da terceira lei, você descobre que o campo gravitacional é isso aqui. Você pode passar multiplicando, isolar e substituir aqui. Você fica com isso. Isso que esses valores todos são conhecidos. Se todos esses valores são conhecidos, você fica com o período em função da distância do satélite, né? Então você faz os cálculos aí, encontra isso aqui. Aí fica com o período de 3,14 vezes 10 na menos 7 raios da Terra ao cubo. Raiz quadrada da distância ao centro da Terra ao cubo, né? Então você vai ficar com o período. Tá lá no livro do Moisés, né? Então ele explica até melhor que eu. Então tá lá. Esse é o período de translação desse satélite. Se a gente coloca 24 horas aqui, a gente vai descobrir. Essa é a distância ao centro da Terra, 42 mil quilômetros. É a mesma distância que está o satélite geoestacionário que a gente mostrou no slide anterior. Ou seja, esses satélites geoestacionários são satélites usados em comunicações. Eles ficam sempre sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo ponto da superfície da Terra, né? Então a Terra gira e ele gira com o mesmo período de 24 horas, certo? Então é isso aí. São essas
mais ou menos o que Newton trouxe para a gente no livro Princípio. Aí aqui a gente tem uma frase sobre ele, né? Que o que ele fez foi descrever os efeitos que a força gravitacional da força gravitacional, mas ele não definiu o que é a força gravitacional, né? Ele próprio diz aqui, né, que ele não definiu o que é a força gravitacional, mas não determinamos a causa desse poder, né, da onde vem a força gravitacional, mas sim os efeitos que ela causa, né, sobre essa deformação no planeta, sobre a atração entre corpos e tudo mais. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção.